ressuscitados para uma nova vida. E talvez, olhando para isso, ouvindo isso, você fale assim, mas para ressuscitar primeiro tinha que morrer e eu não morri ainda? Do que é que está falando, né? Quem é que foi ressuscitado? A Bíblia diz que aqueles que creem em Jesus foram ressuscitados para uma nova vida. E é esse texto que lemos hoje, seguindo a nossa sequência de leitura aqui da Bíblia 365, na nossa porção do Novo Testamento, nós estamos lendo a carta aos Colossenses. Hoje lemos o capítulo 2, dos versículos 8 até o versículo 23. E no versículo 11 o apóstolo Paulo fala que nós fomos circuncidados. A circuncisão era uma coisa que acontecia obrigatoriamente dentro da lei judaica, né, para os homens, e era uma operação física. Agora Paulo fala assim, vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física, não foi isso. Vocês receberam uma operação espiritual. Então não é algo no meu corpo físico ou no seu corpo físico que é mudado através de Jesus, mas recebemos uma operação interior, uma operação espiritual. E ele explica, nessa operação foi removido o domínio da sua natureza humana. É o final do versículo 11. Nessa operação espiritual, Deus tirou o domínio da sua natureza humana. Deus trocou no seu coração o domínio. Deus trocou no seu coração o trono. Se você recebeu Jesus, não é mais a sua natureza humana que manda no seu coração. E como é que a gente sabe o que é a natureza humana? Quais são as características da natureza humana? A Bíblia traz em várias sessões listas terríveis das coisas que são produzidas pela nossa natureza humana. Todo tipo de maldade, todo tipo de perversidade, todo tipo de impureza, tudo que nos separa, exatamente tudo. Briga, inveja, raiva, rancor, divisões, facções, tudo que causa mal à família, que causa mal ao corpo de Cristo, à igreja, ao próximo, tudo que causa mal à sua vida, né? O pecado que traz doenças, o pecado que está destruindo o nosso mundo com ansiedade, sinal da presença dessa natureza humana e da ausência da confiança em Deus. Todas essas coisas ruins são da nossa natureza humana e tentam dominar o nosso coração, reinar. A inveja tenta reinar, o ego tenta reinar, a raiva tenta reinar e definir as nossas atitudes, as nossas ações, o que fazemos, e ainda tenta convencer outros, né? Montar grupos e convencer outros a vir para o nosso lado, servir a nossa vontade, a nossa maldade, o nosso ego. É isso que a natureza humana tenta fazer quando ela reina. Jesus Cristo, quando nos convida a segui-lo, diz que nós devemos deixar esse reino. Nós devemos negar a nossa vontade, negar os nossos desejos, negar a nós mesmos. E Jesus é o novo rei do nosso coração. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que nós recebemos essa operação onde foi removido o domínio da nossa natureza humana. E se você reconhece isso, o movimento natural é você se aproximar de outras pessoas que são dominadas por Cristo e não pela natureza humana. Então participar de uma comunidade, e essa comunidade vai fazer a prática do batismo. O batismo acontece quando alguém declara, eu reconheço que Cristo reina na minha vida, eu reconheço que não é mais a minha vontade que reina, e sim Cristo, né? Embora muitas vezes a gente possa até fazer isso e ainda continuar reinando no nosso coração, né? Roubando esse reino de Cristo no nosso coração, mas o batismo é esse sinal. O apóstolo Paulo então fala, quando vocês foram sepultados com Cristo, foi no batismo, e vocês foram ressuscitados para
ter uma outra vida, não mais aquela vida dominada pelo pecado, ressuscitados para uma nova vida. O versículo 12: no batismo vocês foram sepultados com Cristo e com Ele foram ressuscitados para uma nova vida por meio da fé no grande poder de Deus que ressuscitou Cristo dos mortos. Como é que eu vou ter uma nova vida? Como é que eu vou deixar aqueles costumes antigos? Como é que eu posso dizer não para o meu ego, dizer não para o meu orgulho, dizer não para a minha vaidade? Como é que eu posso dizer não para isso que me move para o mal, que me faz pisar no meu irmão, né, e que me faz pensar só em mim? Como é que eu posso rejeitar essas coisas e, além de dizer não para isso, dizer sim para Deus? Essa nova vida acontece por meio da fé no grande poder de Deus. Acredite no grande poder de Deus. Jesus Cristo foi ressuscitado pelo grande poder de Deus. Então, por meio da fé no grande poder de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos. Esse poder que ressuscitou Jesus é o poder que está agindo no seu coração. É o poder que está agindo para trazer vida e para mandar a morte embora com todos os sinais dela. Nós lemos na Bíblia, na carta aos Romanos, que por um homem entrou o pecado no mundo e com ele a morte, a separação de Deus. Jesus Cristo vem para te trazer vida e uma nova vida. Essa nova vida vem quando você acredita no poder de Deus. O poder que ressuscitou Jesus é o poder que traz vida no seu coração. É o poder que vence a morte, o poder que manda a morte embora. Não deixe a morte reinar no seu coração. Retire esses instrumentos da morte da sua vida. Diga não. Pelo poder de Deus, pela fé no poder de Deus, diga não à maldade. Diga não à impureza. Diga não à perversidade. Diga não aos esquemas que só vão trazer, né, orgulho, que podem até te deixar mais forte, mas vão prejudicar outras pessoas. Diga não. Diga sim a Jesus, ao reino dele, ao governo dele. Ore como Jesus ensinou: Pai nosso, venha o teu reino sobre a minha vida, reina em mim. Depois de falar desse grande poder de Deus que ressuscitou Jesus entre os dos mortos, o apóstolo Paulo, no versículo 13, conta que nós estávamos mortos, sim, por causa dos nossos pecados. E ele explica esse processo que ele disse acima, dizendo: então Deus deu vida para vocês com Cristo, pois ele perdoou os seus pecados. Não perdoou esquecendo, mas ele explica no versículo 14, ele cancelou as promissórias nossas, os escritos de dívidas, acusações. Ele rasgou a nossa nota promissória. Ele cravou na cruz, disse: está pago. Esse poder de trazer vida, esse poder sacrificial de Jesus, é o que você precisa saber e acreditar para que você tenha uma vida nova. Você precisa crer nesse poder. Pois nós lemos aqui que nós fomos ressuscitados para nova vida por meio da fé no grande poder de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos. É o versículo 12. Releia aí esse texto. More um pouco nesse texto. Você recebeu nova vida por meio da fé no grande poder de Deus. Que você medite nesse poder, que esse poder transforme a sua vida. Ele está em você, se você recebeu a vida de Jesus. Que bênção ler mais um trecho da Bíblia com você e pensar nesse poder de Deus que traz vida. Que o Senhor Deus te encha de vida. Que essa vida mande embora todos os instrumentos de morte que tentam dominar o nosso coração. Que Jesus Cristo seja o Rei do seu coração. Que a sua vida possa demonstrar essa operação espiritual que Deus operou em nós, que Deus efetuou em nós, tirando então o domínio aqui da nossa natureza humana. Que nós possamos ser cada dia mais parecidos com Jesus. Agradeço você por me acompanhar mais uma vez. Fica aquele meu convite. Se você entende que essa meditação pode ajudar outras pessoas que você conhece a olharem para Jesus e acreditarem nesse poder, serem dirigidos por Jesus,
Compartilhe o vídeo então nas suas redes, com as pessoas que você conhece. Antes de ir embora, deixa um like no vídeo, verifica se está inscrito no canal e volta amanhã, porque se Deus quiser, todos os dias, temos aqui um vídeo meditando em um dos textos que lemos na Bíblia 365. Um grande abraço, Deus te guarde e até lá.